Boa noite, queridos irmãos, boa noite, amada igreja, que a paz do nosso Senhor, que a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com cada lar, com cada família, com cada coração nessa noite, noite de oração, noite que reservamos para o nosso momento de oração. Então eu quero convidar a todos agora a participar desse momento. Vamos fazer uma breve meditação. A oportunidade é para a oração. Mas nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos fazer algumas breves considerações e vamos em seguida orar. E eu convido você em casa para orar, para você gastar esse momento para oração. Sabe por quê, irmãos? Porque esse tempo que estamos vivendo é um tempo difícil. É um tempo de muita dificuldade, é um tempo onde nós precisamos muito buscar a presença do Senhor em oração. Esse é um tempo onde vivemos experiências difíceis, experiências de conflito, experiência de muita dificuldade. Então, é tempo para orar, é tempo para buscar a presença do Senhor. Enquanto você vai se preparando aí, se organizando, Bíblia já pertinho de você para a gente meditar, eu vou deixar esse louvor para o seu coração nesse momento. Muito importante que você medite na letra dessa canção. E como eu disse, se tudo parece difícil, se tudo parece muito complicado, Jesus é o amigo ideal e Ele pode abençoar a sua vida e você vai clamar ao Senhor, Ele vai te abençoar. Alguém pode mudar seu viver. Sim, pode mudar seu viver. Se perdido está o seu coração e não vê nenhuma solução. Conheço alguém ideal que sua vida pode transformar. Jesus, amigo ideal. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Muito bom isso, né? Estende sempre a sua mão, só Cristo é, e Ele dará alívio quando em aflição. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação. Quando o mundo parece... Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler apenas 3 versículos aí nesse texto. Então vamos à leitura? Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa é a leitura que nós queremos deixar da palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu queria pensar assim bem ligeiramente nesse texto sobre a carreira cristã. A carreira cristã. E o escritor aos Hebreus, nesse capítulo 12, ele apresenta uma mensagem muito interessante e como ilustração ele coloca os jogos gregos, os jogos da antiga Grécia e especificamente nesse texto a corrida. E eu quero dizer para os irmãos que a carreira cristã, assim como a corrida, ela é cheia de obstáculos. E o corredor, aquele atleta que estava envolvido nessa carreira, nessa corrida, vamos melhor dizendo, ele precisava vencer o cansaço,
superar os adversários e, entre outras coisas, precisava ainda pensar nas testemunhas, ou seja, naqueles que estavam ali assistindo, aquela nuvem de testemunhas. Irmãos, é com tristeza que percebemos hoje que muitos estão perdendo a visão do céu. Na linguagem do escritor aos Hebreus, no versículo 3, desmaiando em vossas almas. Na carreira cristã, nós precisamos ter alvos definidos. Não é uma coisa fácil. Todo atleta que precisava vencer uma corrida, ele precisava pensar nos seus alvos. E esses alvos precisam ser bem definidos. E o escritor aos Hebreus, ele apresenta pelo menos 4 alvos nesse texto. E eu quero pensar nesses alvos com os irmãos nessa noite. Alvos que precisamos ter ele bem na nossa mente, bem no nosso coração, nessa carreira cristã, que é uma corrida maravilhosa. E é nisso que vamos pensar com os irmãos nessa noite. Meus irmãos, e o primeiro alvo que precisa estar na mente do corredor, do atleta, no nosso caso, nessa carreira cristã, nessa corrida maravilhosa, primeiro, é desembaraçar-se. É desprender-se, conforme diz o versículo 1. Nenhum corredor ousava, nem imaginava carregar peso enquanto estava correndo. Muito pelo contrário. Já abordamos isso em nossa igreja, que o corredor precisa de uma camiseta fininha, precisa de um short bem fininho, bem larguinho, precisa de um tênis bem macio, ele precisa tirar toda e qualquer possibilidade de peso. E tudo que pudesse embaraçar a sua corrida. O crente é aquele que tem uma carreira, uma corrida pela frente, e ele tem que desembaraçar-se de todo o peso, de tudo aquilo que atrapalha a sua carreira cristã, de tudo aquilo que atrapalha, que mexe com o seu emocional, com o seu psicológico, com a sua mente, com o seu coração. Tudo aquilo que possa atrapalhar, ele tem que tirar. Ele tem que desprender-se dessas coisas. O crente é aquele que tem a visão do prêmio, a visão do pódio, a visão da recompensa. Então ele tem que desembaraçar-se do pecado. Ele precisa a cada dia, se quiser vencer, ele precisa desembaraçar-se. Aí alguns dizem assim, se Deus quiser eu vou vencer isso, se Deus quiser eu vou vencer aquilo. É claro que Deus quer. Deus sempre quer. Deus está sempre disposto a nos dar a possibilidade de vencermos a nossa carreira, a nossa jornada, que é maravilhosa. Mas há um segundo alvo que todo corredor precisa ter, que todo crente precisa ter. O versículo 1 desse mesmo texto diz, precisa ser perseverante. Perseverante. A perseverança é firmeza, é a determinação, é a constância que todos nós precisamos ter nessa carreira. Nós temos uma carreira que está proposta, e é claro que ela é difícil, e eu sei que ela é difícil, mas ela é gloriosa. Paulo diz que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 8 e 9. Ele diz que nenhum poderoso desse século conheceu. Mas é necessário ser perseverante. Corredor que nos primeiros 500 metros desanima, nunca será vitorioso. Nunca será vitorioso. Sabem qual era o segredo da igreja lá do início? A igreja que é chamada por alguns de igreja primitiva. No capítulo de número 2 de Atos,
versículo 42, vai dizer o segredo daquela igreja, vai dizer o segredo daqueles crentes que tinham uma carreira proposta. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E não apenas isso, mas ele tinha um outro alvo. E no versículo 2 aí de Hebreus, capítulo 12, está muito claro para nós, é preciso ter um referencial. Olha o referencial do versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós precisamos ter toda a convicção do percurso, conhecer o percurso. Vocês já perceberam como é que é na corrida de Fórmula 1? O corredor conhece todo o traçado, sabe quando é que pode entrar na chicane, sabe quando não pode, sabe qual é a curva que ele pode entrar naquela. Ele conhece todo o percurso, ele tem o referencial de toda a prova, de tudo aquilo que ele está fazendo, de tudo aquilo que ele está vivendo. Meus irmãos, lamentavelmente nós podemos perceber hoje quantos jovens com problemas, quantas famílias enfrentando dificuldades, quantos casamentos completamente destruídos por falta do verdadeiro referencial, que é Jesus. Nós precisamos ter o referencial. Não é possível vencer uma corrida, não é possível ter uma carreira cristã vitoriosa se nós não tivermos esse cuidado. Primeiro, desembaraçar-se. E segundo, ter a ideia da perseverança. Terceiro, ter o referencial. O referencial que é o Senhor. Eu fico pensando naquele texto lá de Mateus capítulo 8, nós encontramos várias curas ali. Encontramos bastante pessoas sendo curadas. Mas veja, qual era o referencial? O referencial era Jesus. E quando o referencial é Jesus, a vitória, a carreira está completa, ela está assegurada. E por último, desse texto aqui, para a nossa meditação, um quarto alvo que nós precisamos adotar a cada dia é ter o alvo da visão, a visão da recompensa, do galardão, daquilo que está sendo preparado para nós. Jesus está assentado à destra do trono, à direita de Deus. E nós não podemos tirar da nossa mente, o corredor não podia jamais tirar do seu pensamento a ideia do prêmio que ele estava lutando para conquistar, do pódio que ele ia alcançar. Nós precisamos pensar nisso o tempo todo. Nós temos uma recompensa, há um prêmio aguardando por cada um de nós. Isso não pode sair da nossa mente de jeito nenhum. Isso, meus amados irmãos, é muito importante. Não pode sair da nossa mente o prêmio que está sendo preparado para nós. Assim como o corredor lá na Grécia Antiga, aqui no nosso país, por todo o mundo, onde há uma Olimpíada, onde há uma corrida, você pode perceber, eles lutam, eles dão tudo de si pelo prêmio, pela recompensa. Nós precisamos dar tudo de nós. Para isso nós temos que ter a visão da recompensa, do prêmio que está aguardando por cada um de nós. Precisamos ter essa visão. A visão do galardão que Paulo relata na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. A glória de Deus tem que ser o nosso alvo. O alvo que está registrado em Apocalipse, capítulo 22. Olha o que diz o versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A recompensa, o prêmio que está aguardando por todos nós. A mesma visão que Moisés teve aí no capítulo 11 da carta aos Hebreus, capítulo 11, você pode conferir na sua Bíblia, a partir do versículo número 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Aí o versículo 24 diz assim, pela fé, acompanhe na sua Bíblia, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado,
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele já contemplava a recompensa que estava lhe sendo preparada pelo Senhor. Querido irmão, amada irmã, você tem uma carreira. Não se esqueça, você tem uma carreira. Você tem uma carreira cristã maravilhosa, uma corrida maravilhosa. Então você precisa desembaraçar-se. Você precisa ser perseverante. Você precisa ser constante. Você tem que, entre outras coisas, ter a visão da recompensa, da glória de Deus. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Que a graça do Senhor seja com a sua vida, com o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse instante, vamos invocar a bênção de Deus, vamos pedir ao Senhor para nos abençoar, para nos fortalecer, pedir ao Senhor para que a graça dele seja sobre a nossa vida, pedir a bênção de Deus, porque nós precisamos muito na nossa carreira cristã, na nossa caminhada cristã, desse envolvimento com o Senhor, com esse desejo de que ele fale ao nosso coração. Precisamos entregar a nossa vida na presença do Senhor. Precisamos estar desembaraçados de todas as coisas na busca pela presença do Senhor na nossa vida. Vamos orar. Eu convido você que está em casa agora a orar, abrir o teu coração, abrir a tua alma, coloque as necessidades, coloque os problemas agora na presença do Senhor e Ele vai abençoar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondosa mão. Agradecemos a Deus porque a cada dia nós podemos colocar as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas limitações diante de Ti e o Senhor tem cuidado de nós. Toma nesse instante cada irmão, cada irmã que nos acompanha agora nessa reunião de oração. Que a tua bondosa mão seja com cada um, convencendo-os, ó Deus, de que essa carreira é a carreira mais maravilhosa que nós podemos adotar na nossa existência. Fica conosco, dirige as nossas vidas, abençoe cada lar, cada família, cada necessidade, cada dificuldade. Que a tua bondosa mão esteja sobre todos e abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus fortaleça cada coração, que Deus fortaleça cada vida e que a cada instante você possa compreender o quanto Deus quer te abençoar, quer te fortalecer. Você precisa confiar, você precisa entregar. É difícil, está complicado, mas o Senhor é conosco. Precisamos desembaraçar de toda preocupação, de toda angústia, de todo medo, de tudo aquilo que nos atrapalha de ter uma comunhão maior com o Senhor. Não se esqueça, de jeito nenhum, deixe todo o peso nas mãos do Senhor. E mais ainda, entrega tudo totalmente ao Senhor e você vai perceber o cuidado do nosso Deus sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Meu carinho, o meu abraço e o meu desejo que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Abraço. Deus abençoe. Preciso deixar no altar os meus sonhos e planos, meus desejos mais secretos. Entrego a Ti, entrego a Ti, entrego a Ti, me rendo, entrego a Ti, entrego a Ti, Entrega de coração. entrego a Ti, Deus vai te abençoar. Um abraço. me rendo.